Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 10 do livro de 2 Coríntios. Estamos lendo as cartas de Paulo à igreja de Corinto. E neste capítulo nós vamos falar sobre Paulo defende o seu ministério. Mas antes disso, vamos orar. Pai, queremos ter um coração disposto a obedecer com os nossos pensamentos, atitudes e recursos, que o Senhor coloque em nós esse tipo de posicionamento que agrada ao Senhor e que gera alegria ao Senhor. Se revelem mais essa oportunidade através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam, tais pessoas, que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem, se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Dessa forma, Paulo faz uma exortação que, como ele disse, não é uma ameaça, mas é um registro, porque ele estava ausente da convivência com os irmãos de Corinto, e assim das outras igrejas, todas aquelas que foram plantadas pelo ministério dele. São muitas igrejas que ele plantou nas viagens que ele realizou. As sementes que ele lançou resultaram em ministérios crescentes, mas sempre tem aquele que quer se aproveitar de um ministério que está dando certo, de um ambiente que está dando certo. E talvez por conta disso estavam se aproveitando da ausência dele para tentar plantar alguma desordem ou insegurança e colocando em dúvida
a postura dele, porque pelas cartas ele era sempre enfático e exortava, e quando estava presente ele era dócil, calmo. E aí ele deixa claro que eu também não preciso ser enfático ou audacioso na minha presença com vocês, porque quando eu for aí eu quero só ficar bem com vocês, eu não quero ficar exortando, eu quero conviver com vocês. Então eu compreendo um pouco da atitude de Paulo por conta da minha dinâmica de gestão, porque eu gosto de orientar à distância e deixar registrado aquilo que precisa ser feito, para quando eu chegar eu ver as coisas andando e apenas ter que elogiar ou pontuar poucas coisas. Talvez fosse essa a postura de Paulo, pelas cartas que nós lemos e a forma como ele lida com os ministérios que eram responsabilidade dele e que ele carregava com tanto carinho, tanta dedicação, tanto amor. A gente não leu aqui, mas em diversas cartas ele menciona aqueles que estavam fazendo parte de alguma forma no crescimento, na expansão ou na instrução dos ministérios. Ele sempre enviava alguém para poder completar ou ajudar, auxiliar de alguma forma na estruturação do evangelho, na instrução da palavra, no complemento às doutrinas que eles estavam instituindo. Então, a igreja primitiva nasceu com base em muita dedicação. Não tinha WhatsApp na época, não tinha veículos e transportes como temos nos dias de hoje, não tinha live para abrir, não tinha YouTube para lançar canal, não tinha nenhuma das ferramentas que facilitam nossa comunicação e a gestão nos dias de hoje. Imagine a dedicação em ter que navegar, pegar cavalo e andar por muitos e muitos quilômetros. Se você pega todo o raio de atuação de Paulo e você pega tudo que ele passou, os naufrágios, as prisões, os castigos, ele realmente tem as marcas do evangelho em todo o seu ministério, em toda a sua vida. Que nós possamos carregar as nossas marcas do ministério que o Senhor nos confiou e que de alguma forma possamos imprimir ela na vida daqueles que o Senhor deixou próximo a nós. Que o ambiente criado por nós, aonde estivermos, seja sempre um ambiente que deixe possível a entrega da palavra e que em tudo, através das nossas vidas, o Senhor seja honrado e glorificado, assim como foi nos tempos de Paulo, através da vida de Paulo e de todos os apóstolos e discípulos do Senhor. Nós somos embaixadores do Senhor, representamos esse evangelho e essa nação eterna. E o que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe, em nome de Jesus.